Bom dia, boa tarde ou boa noite, crianças, conforme a hora em que vejam este vídeo. Hoje vamos falar de associação mista de resistências. Mas antes de falarmos da associação mista, vamos rever rapidamente a associação em série e a associação em paralelo. Na associação em série, nós temos duas ou mais resistências ligadas por um único fio a uma fonte de tensão. Ok? Primeira coisa que temos que fazer é calcular a resistência total. Na associação em série, a resistência total é a soma das resistências. 6 mais 3, 9 ohm. A intensidade da corrente, pela lei de Ohm, diferença de potencial a dividir pela resistência total. Diferença de potencial total. 15 volts a dividir por 9 ohm, 1,7 ampere. Na associação em paralelo, temos as mesmas resistências associadas em paralelo. Reparem que aqui há um nó de ramificação, aqui também. Vamos dizer A e B. Já? Para calcularmos a resistência total da associação em paralelo, que nós vamos chamar RP, R em paralelo, fazemos 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, se forem 3 resistências. Substituímos, reduzimos ao mesmo denominador, aqui, e depois, para calcular RP, invertemos as frações. RP igual a 2 ohm, resistência total deste circuito. Queremos calcular I total, ΔU em paralelo, sobre a resistência total, que é a resistência em paralelo, vai dar 7,5 ampere, intensidade total. Só que esta intensidade total, quando chega aqui, divide-se I1 e aqui I2. I1 será delta UP sobre R1, 15 a dividir por 6, porque delta UP é o mesmo para toda a associação, 2,5 ampere. I2, delta UP sobre R2, I2 igual a 5 ampere. 15 sobre 3. I1, 2,5 mais I2, 5, vai dar I total 7,5. Agora vamos para a associação mista. Como o nome diz, a associação mista é uma junção da associação em série com a associação em paralelo. Para calcularmos a resistência total, primeiro temos que calcular a resistência em paralelo. 1 sobre RP será 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou seja, 1 sobre RP, 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Reduzimos ao mesmo denominador e vamos ter 1 sobre RP, denominador comum é 6, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2, 1 sobre RP, 3 sobre 6. Invertemos a fração RP igual a 2
ohm. Ou seja, nós vamos ter um circuito simplificado, onde aqui temos R1 de 3 ohm, e depois aqui vamos ter RP, que é a junção destas duas, 2 ohm. Então, a resistência total do circuito será R1 mais RP. Ou seja, a resistência total será 3 mais 2 5 ohm. Certo? Como o quadro é pequeno, eu vou apagar e vou guardar aqui os resultados. Lembrem-se que RP deu 2 ohm e R total deu 5 ohm. Vou guardar. O primeiro passo está feito, que é calcular a resistência total do circuito. Começamos por RP, juntamos e associamos em série com R1. O segundo passo é calcular a corrente total no circuito. Este é o segundo passo. Calcular a corrente total no circuito. I total será igual a ΔU total sobre a resistência total. I total 15 volts. ΔU total fornecido pelo gerador, 15 volts, a dividir por R total, 5 ohm. Então, I total, 3 ampere. Isto quer dizer o quê? Que pelo ramo principal do nosso circuito circula uma corrente de 3 ampere, I total. Esta corrente de 3 ampere vem por aqui, passa pela resistência R1, tudo isto é I total. E quando chega aqui ao nó de ramificação, ela divide-se. Uma parte vai para ali, vamos chamar I1 ou I2, como temos a resistência 2, vamos chamar I2. Outra parte vem para aqui, vamos chamar I3. Vamos guardar aquele valor, I total, vamos pôr aqui, 3 ampere. Agora, o próximo objetivo é calcular estas correntes aqui, I2 e I3. Vou pôr calcular as correntes I2 e I3, que eu vou chamar correntes paralelas. Vou calcular estas correntes I2 e I3. Muita atenção aqui. Para eu calcular aquelas correntes I2 e I3, é obrigatório calcular o P. O que é o P? O P
é a diferença de potencial que alimenta este grupo, só este grupo, que está em paralelo. Estes 15 volts alimentam a resistência R1 e alimentam o grupo que está em paralelo. Então vamos ver que voltagem é que alimenta o grupo que está em paralelo. Destes 15 volts, quantos alimentam este? UP, RP, vezes I total. UP, RP 2 ohm, I total 3 ampere. 6 volts. Quer dizer, destes 15 volts, 6 vão para este grupo. Quer dizer que 9 vão ficar para este. Agora eu posso fazer I2 UP sobre R2. I2, 6 volts sobre 6 ohm, 1 ampere. I3, UP sobre R3. I3, 6 volts sobre 3 ohm, 2 ampere. E agora sim tenho o meu exercício resolvido. Reparem que I2 mais I3 é igual a I total. Ok? Depois podemos calcular as potências, mas sempre tendo em conta os dados de cada resistência. Vamos resolver mais um exercício. Vamos agora ver este circuito elétrico, esta associação mista de resistências, onde eu tenho 5 resistências associadas. Destas 5, R2, R3 e R4 estão em paralelo entre si. E este grupo que está em paralelo está em série com R1 e com R5. Ou seja, quando eu simplificar este circuito, depois de eu calcular RP, eu vou ter um circuito desta natureza. R1, RP e R5. Primeiro vamos calcular RP. Aqui. 1 sobre RP, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Vamos substituir 1 sobre RP. 1 sobre 36, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 6. Reduzimos ao mesmo denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. 6 vezes 1, 6 sobre 36. Ou seja, 1 sobre RP será 10 sobre 36. Vamos inverter as frações. RP 36 sobre 10, ou seja, 3,6 ampere. Quer dizer que aqui eu vou ter uma resistência única, RP, de 3,6 ohm, e não ampere, como eu disse ali. E agora eu vou calcular a resistência total, que será R1 mais RP mais R5. Aqui. Vou obter resistência total 10 ohm. 2,4 mais 3,6. 6 mais 4, 10. Passo seguinte, calcular I total. Esta corrente total que sai aqui do gerador e vem até aqui. Vamos calcular I total. I total, delta U total sobre R total. I total, 50 volts sobre
10 ohms e total igual a 5 amperes. Quer dizer, esta corrente de 5 amperes vai circular por toda a nossa associação. Agora vamos calcular as correntes paralelas. Não se esqueçam, eu já disse, é obrigatório calcular UP, RP vezes I total. O que é que são as correntes paralelas? São estas correntes que vão percorrer R2, R3 e R4. Esta I total vai se dividir em 3 correntes. UP, RP 3,6, este aqui, vezes I total 5, UP 18 volts. Eu vou apagar aqui para ter quadro. Ainda não acabei, ainda não respondi à pergunta. Eu quero as correntes paralelas. Então agora, depois de ter calculado o P, vou calcular I2. O P sobre R2. I2, 18 volts sobre 36 ohm, 0,5 ampere. I3, o P sobre R3. I2, 18 volts sobre 12 ohm, igual a 1,5 ampere. I4, o P sobre R4. I4, 18 volts sobre 6 ohm, 3 amperes. Pela resistência 2 passa a corrente de 0,5 ampere, pela resistência 3 passa a corrente de 1,5 ampere, pela resistência 4 passa a corrente de 3 ampere. Se eu somar 0,5 mais 1,5 mais 3, vou obter 5 ampere. Ok, meninos? Muito bem, agora cada um vai pegar na sua ficha e vai resolver os exercícios que tem da associação mista de resistências. Ok? Beijinhos, fiquem bem, fiquem em casa.